Comportamento divergente. Comportamento divergente ou comportamento desviante são as ações daquele que se desvia das regras de um grupo social. Distingue-se das noções de crime, loucura, doença mental, ou anormalidade apenas pela metodologia própria de abordagem do tema. É um objeto de estudo tanto da antropologia e sociologia como da psicologia social, e especialmente dessa última por utilizar as noções de comportamento ou conduta. De acordo com Howard Becker, a pesquisa científica aceitou as premissas do senso comum segundo a qual há algo inerentemente desviante, qualitativamente distinto, em atos que infringem as regras sociais, bem como o pressuposto de que o ato desviante ocorre porque alguma característica da pessoa que o comete torna necessário ou inevitável cometê-lo. Contudo, observa que os grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja infração constitui o desvio e aplica essas regras a indivíduos particulares, rotulando-os como desviantes, outsiders, e tratando-os a partir de então de modo específico, sendo o desvio não uma qualidade do ato mas uma consequência da aplicação das regras e sanções ao transgressor. A natureza da regra ou norma infringida, se um costume, folclore, mores, ou uma lei, é o que vai definir a natureza da transgressão e suas consequências usualmente já previstas pela cultura. Segundo o antropólogo Gilberto Velho, um dos principais estudiosos brasileiros do tema, tradicionalmente, o indivíduo desviante tem sido encarado a partir de uma perspectiva médica preocupada em distinguir o são do insano, e, assim, certas pessoas apresentariam características de comportamentos anormais, desequilíbrios ou doenças incuráveis ou passíveis de recuperação, assinalando que os autores modernos evidenciam os mecanismos socioculturais para a produção de tais desvios, destacando as noções de anomia e patologia social. Comportamento emocional. No comportamento emocional, existem componentes operantes, sentimentos, que determinam as ações do indivíduo. Estas ações são acompanhadas de respostas endócrinas e motoras que são importantes, pois preparam o corpo para a ação e comunicam os estados emocionais a outras pessoas. Essa comunicação contribui para a necessidade de vivermos em sociedade. A emoção é compreendida em sua origem e revela a sua primeira função, é ela que permite ao homem estabelecer os seus primeiros contatos, a emoção é a primeira forma de comunicação. Nelson Valente ainda afirma que nossas funções autodefensivas, os reflexos incondicionados, primeiro, e os condicionados, depois, chamadas instinto de autoconservação, reagem antes mesmo que o psiquismo consciente se aperceba. O coração se acelera, a pressão sanguínea sobe instantaneamente, o baço se contrai, o sangue aflui das vísceras para os músculos e vice-versa, a taxa de açúcar aumenta, as pupilas se dilatam e todo o organismo se prepara para a luta ou para a fuga. De onde os sentimentos de cólera e de medo, instinto agressivo defensivo, nada mais são que a expressão subjetiva dessas modificações adaptativas que têm sua base mais profunda nas glândulas endócrinas. Na verdade, os chamados atos instintivos processam-se dentro dos estados fisiológicos, carregados de uma dose variável de afetividade que corresponde às alterações, mais ou menos súbitas, do meio físico e social e repercutem no organismo, sob a forma de emoção. Desta forma, a emoção, enquanto vivência afetiva, viria a ser como que a face psíquica do instinto fisiológico inconsciente. Isto não exclui a teoria intelectualista, que vê, na representação, ideia-imagem, o ponto de partida das reações emocionais. De fato, a ideia-imagem imediata ou a imagem-lembrança age como estímulo secundário, o estímulo primário é o que produz a imagem-percepção, e como motor que, através da hipófise, põe em movimento todo o mecanismo endócrino emocional, dependendo a sua intensidade do grau de afetividade com que venha envolvida essa imagem. Camargo, Denise de Emoção, primeira forma de comunicação. Interação, Curitiba, v. 3, p. 10, Jan, dezembro de 1999. História das psicoterapias e da psicanálise, personalidade, instintos e emoções, Cap. III. Comportamento organizacional. Comportamento organizacional, CO, é o estudo do comportamento humano em ambientes organizacionais, sendo a interface entre o comportamento desse indivíduo e a própria organização. A pesquisa em CO pode ser categorizada de pelo menos 3 maneiras. Indivíduos em organizações, nível micro. Grupos de trabalho, nível meso. Como as organizações se comportam, nível macro. Visão geral.
O comportamento organizacional é um campo de estudo em que o impacto de indivíduos, grupos e estruturas tem investigado o comportamento dentro das organizações, a fim de aplicar este conhecimento para melhorar a eficácia de tais organizações. É uma disciplina científica cuja base de conhecimento é constantemente adicionada a uma grande quantidade de pesquisas e desenvolvimentos conceituais. Mas também é uma ciência aplicada, já que as informações sobre práticas eficazes em uma organização podem ser estendidas a muitas outras. É um campo de estudo porque é uma especialidade delimitada e com um conjunto comum de conhecimentos que estuda três determinantes do comportamento das organizações: indivíduos, grupos e estrutura. Aplica o conhecimento obtido sobre indivíduos, grupos e o efeito da estrutura no comportamento, com o objetivo de melhor funcionamento nas organizações. O comportamento organizacional está particularmente interessado em situações que dizem respeito ao emprego. Estudos realizados por Chester Barnard mostraram que as pessoas se comportam de maneira diferente quando estão em sua função organizacional e quando atuam separadamente dentro da organização. Os pesquisadores de comportamento organizacional estudam o comportamento dos indivíduos principalmente em suas funções organizacionais. Um dos principais objetivos do comportamento organizacional é revitalizar a teoria organizacional e desenvolver uma melhor conceituação da vida organizacional. História. O comportamento organizacional multidisciplinar tem sido influenciado pelos desenvolvimentos em várias disciplinas relacionadas, incluindo sociologia, psicologia organizacional e economia. A Revolução Industrial é um período da década de 1760, em que novas tecnologias resultaram na adoção de novas técnicas de fabricação e no aumento da mecanização. Em sua famosa metáfora da gaiola de ferro, Max Weber levantou preocupações sobre a redução nas experiências de trabalho religioso e profissional. Weber alegou que o foco da Revolução Industrial na eficiência restringia o trabalhador a uma espécie de prisão e despojava o trabalhador de sua individualidade. As significativas mudanças sociais e culturais causadas pela Revolução Industrial também deram origem a novas formas de organização. Weber analisou uma dessas organizações e chegou à conclusão de que a burocracia era uma organização que se apoiava em princípios racionais legais e maximizava a eficiência técnica. Vários praticantes de CO documentaram suas ideias sobre gerenciamento e organização. As teorias mais conhecidas hoje em dia são originárias de Henry Fayol, Chester Barnard e Mary Parker Follett. Todos os três extraíram de sua experiência para desenvolver um modelo de gestão organizacional eficaz, e cada uma de suas teorias compartilhou independentemente um foco no comportamento humano e na motivação. Um dos primeiros consultores administrativos, Frederick Taylor, era um engenheiro do século XIX que aplicava uma abordagem conhecida como gerenciamento científico. Taylor defendeu a maximização da eficiência da tarefa por meio do método científico. O método científico foi aperfeiçoado por Lillian e Frank Gilbreth, que utilizaram o tempo e o estudo de movimento para melhorar ainda mais a eficiência do trabalhador. No início do século XX, surgiu a ideia do Fordismo. Batizado em homenagem ao magnata do automóvel Henry Ford, o método dependia da padronização da produção por meio do uso de linhas de montagem. Isso permitiu que trabalhadores não qualificados produzissem produtos complexos com eficiência. Sorensen depois esclareceu que o Fordismo se desenvolveu independentemente de Taylor. O Fordismo pode ser explicado como a aplicação de princípios de gestão burocráticos e científicos a todo o processo de fabricação. O sucesso do método científico e do Fordismo resultou na adoção generalizada desses métodos. Na década de 1920, a fábrica Hawthorne Works Western Electric encomendou o primeiro do que seria conhecido como Estudos Hawthorne. Esses estudos inicialmente aderiram ao método científico tradicional, mas também investigaram se os trabalhadores seriam mais produtivos com níveis de iluminação mais altos ou mais baixos. Os resultados mostraram que, independentemente dos níveis de iluminação, quando os trabalhadores estavam sendo estudados, a produtividade aumentava, mas quando os estudos terminavam, a produtividade dos trabalhadores voltava ao normal. Em experimentos seguintes, Elton Mayo concluiu que o desempenho no trabalho e o chamado efeito Hawthorne estavam fortemente correlacionados com as relações sociais e o conteúdo do trabalho. Após a Hawthorne Studies, a motivação tornou-se um ponto focal na comunidade de comportamento organizacional. Uma série de teorias surgiu nas décadas de 1950 e 1960 e inclui teorias de pesquisadores notáveis de CO, tais como Frederick Herzberg, Abraham Maslow, David M. C. Cleland, Victor Vroom e Douglas MacGregor.
Essas teorias enfatizam a motivação dos funcionários, o desempenho no trabalho e a satisfação no trabalho. O comportamento administrativo de Herbert Simon introduziu uma série de conceitos importantes de principalmente a tomada de decisões. Simon, junto com Chester Barnard, argumentou que as pessoas tomam decisões de maneira diferente dentro de uma organização quando comparadas com suas decisões fora de uma organização. Embora as teorias econômicas clássicas assumam que as pessoas são tomadores de decisões racionais, Simon argumentou um ponto contrário. Ele argumentou que a cognição é limitada por causa da racionalidade limitada. Por exemplo, os tomadores de decisão geralmente empregam o satisfatório, o processo de utilizar a primeira solução marginalmente aceitável em vez da solução mais ideal. Simon foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia por seu trabalho na tomada de decisões organizacionais. Nas décadas de 1960 e 1970, o campo começou a se tornar mais quantitativo e dependente de recursos. Isso deu origem à teoria da contingência, à teoria institucional e à ecologia organizacional. Começando na década de 1980, explicações culturais de organizações e mudança organizacional tornaram-se áreas de estudo, em conjunto com áreas como antropologia, psicologia e sociologia. Relação com a psicologia industrial e organizacional. Miner, 2006, mencionou que existe certa arbitrariedade na identificação de um ponto no qual o comportamento organizacional se estabeleceu como uma disciplina distinta, p. 56, sugerindo que ele poderia ter surgido nas décadas de 1940 ou 1950. Ele também sublinhou o fato de que a divisão de psicologia industrial da Associação Americana de Psicologia não acrescentou organizacional a esse nome até 1970, muito depois que o comportamento organizacional claramente existiu, p. 56, observando que uma situação semelhante surgiu em sociologia. Embora existam semelhanças e diferenças entre as duas disciplinas, ainda há confusão em torno da diferenciação do comportamento organizacional e da psicologia organizacional. Níveis de estudo do comportamento organizacional. Os tópicos que podem ser incluídos no estudo de comportamento organizacional são estrutura organizacional, motivação, comprometimento organizacional, poder, comunicação, trabalho em equipe, cultura organizacional, clima organizacional, liderança e os processos de mudança. Cada um desses tópicos está presente nos 3 níveis básicos de estudo do comportamento organizacional: o indivíduo, o grupo e o organizacional. Este esquema de níveis é muito importante quando se tira conclusões. Por exemplo, a motivação pode ser descrita em termos dos interesses principais de um grupo de pessoas, mas como variável é individual, pois é nesse nível que se origina. Aplicando o estudo sistemático no comportamento organizacional. Em geral, o comportamento é previsível e o estudo sistemático do comportamento é um meio de fazer previsões razoavelmente precisas. Fala-se de um estudo sistemático ao se referir ao exame das relações na tentativa de atribuir causas e efeitos e basear nossas conclusões em evidências científicas, isto é, em dados coletados sob condições controladas, bem como medido e interpretados de maneira razoavelmente rigorosa. Este estudo sistemático substitui a intuição, que é aquela sensação não necessariamente apoiada pela pesquisa. Métodos de pesquisa utilizados. Uma variedade de métodos é usada no comportamento organizacional, muitos dos quais são encontrados em outras ciências sociais. Métodos quantitativos. Os métodos estatísticos usados na pesquisa de CO geralmente incluem correlação, análise de variância, meta-análise, modelagem multinível, regressão múltipla, modelagem de equações estruturais e análise de séries temporais. Simulação por computador. A simulação por computador é um método proeminente no comportamento organizacional. Embora existam muitos usos para a simulação por computador, a maioria dos pesquisadores de CO utilizou a simulação para entender como as organizações ou empresas operam. Mais recentemente, no entanto, os pesquisadores também começaram a aplicar a simulação por computador para entender o comportamento individual em nível micro, concentrando-se na cognição e no comportamento individual e interpessoal, como os processos de pensamento e comportamentos que compõem o trabalho em equipe. Métodos qualitativos. A pesquisa qualitativa consiste em vários métodos de investigação que geralmente não envolvem a quantificação de variáveis. Os métodos qualitativos podem variar da análise de conteúdo de entrevistas ou material escrito a narrativas escritas de observações. Métodos comuns incluem etnografia, estudos de caso, métodos históricos e entrevistas. Tópicos.
Motivação. Reter funcionários talentosos e bem-sucedidos é um fator-chave para uma empresa manter uma vantagem competitiva. Um ambiente em que as pessoas possam usar seu talento efetivamente pode ajudar a motivar até os indivíduos mais inteligentes, trabalhadores e difíceis. A construção de grandes pessoas depende do engajamento por meio de práticas motivacionais e comportamentais, ou RILE, C. Ipfeffer, J. 2000. Baron e Greenberg escreveram que a motivação envolve o conjunto de processos que despertam, direcionam e mantêm o comportamento humano para atingir algum objetivo. Existem várias teorias diferentes de motivação relevantes para o CO, incluindo a teoria da equidade, teoria da expectativa, hierarquia de necessidades de Maslow, teoria do incentivo, teoria da justiça organizacional, teoria dos dois fatores de Herzberg e teoria X e teoria Y. Liderança. Tem havido uma série de teorias que dizem respeito à liderança. As primeiras teorias enfocavam as características dos líderes, enquanto teorias posteriores focavam no comportamento do líder e nas condições sob as quais os líderes podem ser eficazes. Entre essas abordagens estão a teoria da contingência, a consideração e o modelo de estrutura inicial, a troca de membros líder ou a teoria da LMX, a teoria do caminho meta, a modificação comportamental e a teoria da liderança transformacional. A teoria da contingência indica que a boa liderança depende das características do líder e da situação. Os estudos de liderança do estado de Ohio identificaram as dimensões da liderança conhecidas como consideração, mostrando preocupação e respeito pelos subordinados, e iniciando a estrutura, atribuindo tarefas e definindo metas de desempenho. A teoria do LMX enfoca as relações de troca entre pares supervisores subordinados individuais. A teoria do objetivo do caminho é uma teoria de contingência ligando o estilo de líder apropriado às condições organizacionais e à personalidade subordinada. A teoria da liderança transformacional diz respeito aos comportamentos dos líderes envolvidos, que inspiram altos níveis de motivação e desempenho nos seguidores. A ideia de liderança carismática é parte da teoria da liderança transformacional. Na modificação comportamental, o poder de recompensa do líder, capacidade de dar ou reter recompensa e punição, é o foco e a importância de dar recompensas contingentes versus não contingentes é enfatizada. Atitudes e emoções relacionadas ao trabalho. O comportamento organizacional lida com as atitudes e sentimentos dos funcionários, incluindo a satisfação no trabalho, o comprometimento organizacional, o envolvimento no trabalho e o trabalho emocional. A satisfação no trabalho reflete os sentimentos que um funcionário tem sobre seu trabalho ou facetas do trabalho, como pagamento ou supervisão. Compromisso organizacional representa a medida em que os funcionários se sentem ligados à sua organização. O envolvimento no trabalho é a medida em que um indivíduo se identifica com seu trabalho e o considera um componente material de seu valor próprio. O trabalho emocional diz respeito à exigência de que um funcionário exiba certas emoções, como sorrir para os clientes, mesmo quando o empregado não sente a emoção que ele ou ela é obrigado a exibir. O modelo de subsistemas comportamentais de Lins considera a necessidade, a vontade e a competência como variáveis dinâmicas que se afetam mutuamente. Como principal conclusão deste modelo chega-se que o aumento da coragem em realizar uma ação produtiva é o que garante um desenvolvimento estável do indivíduo. Cultura organizacional. A cultura organizacional reflete os valores e comportamentos que são comumente observados em uma organização. Os investigadores que seguem essa linha de pesquisa assumem que as organizações podem ser caracterizadas por dimensões culturais como crenças, valores, rituais, símbolos e assim por diante. Os pesquisadores desenvolveram modelos para entender a cultura de uma organização ou desenvolveram tipologias da cultura organizacional. Edgar Schein desenvolveu um modelo para entender a cultura organizacional. Ele identificou 3 níveis de cultura organizacional: A. Artefatos e comportamentos, B. Valores adotados e C. Suposições básicas compartilhadas. Culturas específicas têm sido relacionadas ao desempenho organizacional e à eficácia. Comportamento passivo-agressivo. Teimosia. O comportamento passivo-agressivo é um traço de personalidade que se manifesta como uma resistência difusa em satisfazer expectativas de relações interpessoais ou envolvendo o cumprimento de tarefas, caracterizado por atitudes negativas indiretas e oposição velada. O comportamento pode se manifestar principalmente na forma de vitimização, procrastinação, teimosia, ressentimento, azedume, ou ainda, na forma de falhas repetidas e deliberadas para retardar ou impedir a concretização de pedidos ou tarefas pelos quais a pessoa é responsável. Sintomas.
O livro, Living with the Passive Aggressive Man, enumera alguns comportamentos que sinalizam comportamento passivo-agressivo. A lista não é taxativa. Ambiguidade ou fala enigmática como forma de instilar um sentimento de insegurança nos outros. Atrasos e esquecimentos constantes, que funcionam como um modo de exercer controle ou de punir. Medo de competição. Medo de dependência. Medo de intimidade, que funciona como manifestação de raiva. A desconfiança impede o passivo-agressivo de se tornar íntimos de alguém. Camuflagem na forma de confusão planejada. Justificativas para baixa performance em trabalhos em equipe. Má vontade deliberada. Procrastinação. Azedume ostensivo como forma de desanimar as pessoas ao redor a pedir coisas. Respostas vitimizadoras, em vez de reconhecer as próprias fraquezas, tendência a culpar os outros. Classificação. O antigo transtorno de personalidade passivo-agressiva, também conhecido como transtorno de personalidade negativista, fazia parte dos distúrbios incluídos no eixo I dentro do DSM-I, mas foi realocado no apêndice B quando este foi substituído pelo DSM-V, sob o grupo de critérios e eixos para maior estudo posterior, devido à controvérsia e necessidade de maior pesquisa sobre como categorizar esse tipo de comportamento numa edição futura. Atualmente, há debate sobre tais comportamentos constituiriam um transtorno independente. Causas. O comportamento passivo-agressivo pode surgir como defesa por parte da criança em ambientes familiares nos quais não é muito seguro expressar frustração ou raiva. Quando se proíbe a expressão honesta dos sentimentos, a psique-informação da criança engendra formas de reprimir e canalizar a agressão valendo-se de formas indiretas. Crianças que reprimem profundamente sua agressividade podem nunca superar tal comportamento. Incapazes de desenvolver estratégias para se expressar, elas se tornam adultos que, debaixo de um verniz de doçura, ruminam intenções vingativas. Martin Cantor sugere 3 tipos de problemas que contribuem para a constituição de estratégias passivo-agressivas nos indivíduos: conflitos sobre dependência, controle e competição. Comportamento respondente. O comportamento respondente é um tipo de interação em que a resposta é emanada imediatamente após a apresentação do estímulo. Ivan Pavlov descreveu a obtenção do comportamento respondente condicionado como sendo formado por estímulos pareados que têm certa resposta. A forma mais simples do comportamento respondente é reminiscente ao que Aristóteles chamava de lei de contiguidade, que diz: quando duas coisas juntas, o aparecimento de uma irá trazer a outra à mente. O comportamento respondente foi originalmente focado no comportamento respondente incondicionado, apresentado por inúmeras espécies. Qualquer reflexo pode ser condicionado a responder a um estímulo anteriormente neutro. É marcado por respostas desencadeadas por eventos que imediatamente as precedem, o estímulo eliciador, e relacionado com o sistema nervoso periférico ou autônomo. Todos os comportamentos respondentes apresentam as seguintes características. Surgem involuntariamente. São controlados pelos eventos que o precedem, os estímulos eliciadores. Podem ser desenvolvidos em níveis genético, incondicionado, entre gerações, ou ontogenético, aprendizado, em mesmo organismo, sendo ambos mutuamente dependentes. Acontecem mediante as contingências, mudanças ambientais. Comportamento respondente incondicionado e condicionado. Há pouco tempo que o comportamento respondente deixou de se restringir à esfera dos atos reflexos e incondicionados, conforme entendimento tradicional. Uma resposta não condicionada é uma resposta automática imediata ao estímulo não condicionado. Estas respostas são automáticas e não requerem aprendizagem, além de serem aparentemente comuns em todas as espécies. A relação entre o estímulo e a resposta não condicionados é conhecida como reflexo não condicionado, como por exemplo a contração e dilatação da pupila na presença de diferentes intensidades de luz, ou ainda o reflexo patelar, o que caracterizaria um comportamento respondente não condicionado ou incondicionado. O estímulo condicionado, por sua vez, é inicialmente um estímulo neutro que não desencadeia a resposta. Todavia, quando um estímulo neutro é pareado com um estímulo não condicionado, ocorre a aprendizagem. O estímulo neutro, agora chamado de estímulo condicionado, realiza a mesma ação da resposta não condicionada, agora chamada de resposta condicionada, sem ser pareada com o estímulo não condicionado. Estímulos condicionados são psicologicamente associados com condições como antecipação, satisfação e medo. A relação entre resposta e estímulo condicionados é conhecido como reflexo condicionado ou condicionamento reflexo.
No condicionamento clássico, quando um estímulo não condicionado é repetida ou fortemente pareado com um estímulo neutro, este se torna um estímulo condicionado e elicia uma resposta condicionada, como por exemplo a salivação humana quando se pensa no suco do limão, o que tem como origem um comportamento respondente condicionado. Há duas teorias competindo em como o comportamento respondente trabalha. A primeira, teoria estímulo-resposta, usada pelo behaviorismo radical, sugere que a associação entre estímulo e resposta se dá com o cérebro, sem o envolvimento da consciência, mente. A segunda teoria, chamada estímulo-estímulo, usada pelo cognitivismo, envolve um componente cognitivo, em que o estímulo condicionado é associado com o conceito do estímulo não condicionado, gerando o comportamento respondente. A origem desses dois reflexos, condicionado e não condicionado, são diferentes. A comida, estímulo não condicionado, que causa salivação, resposta não condicionada, reflexa tem suas origens na evolução das espécies, teoria de Charles Darwin. O estímulo sonoro, condicionado, que causa salivação, resposta condicionada, reflexa tem sua origem na experiência individual do ser vivo. Comportamento simbólico. Comportamento simbólico é a capacidade de uma pessoa de responder ou usar um sistema de símbolos significativos. A perspectiva do comportamento simbólico argumenta que a realidade de uma organização é construída socialmente através da comunicação. Mensagens simbólicas são usadas pelos indivíduos para entender seu ambiente e criar uma realidade social. Quando confrontados com a incerteza, os indivíduos organizam-se continuamente dentro da sua realidade baseada no grupo. História. Fragmentos ósseos encontrados no norte da China contêm linhas gravadas entre 125,000 e 105,000 anos atrás, alguns marcados com pigmento vermelho, tornando-os os exemplos mais antigos de comportamento simbólico no leste da Ásia. Comportamento social. Comportamento social é um comportamento visto entre dois ou mais organismos da mesma espécie e engloba qualquer comportamento em que um dos membros afeta o outro. Isso é devido a uma interação entre esses membros. Comportamento social pode ser testemunhado como uma similar troca de bens ou produtos, com a expectativa de ao dar tal coisa, você receberá algo em troca. Este comportamento pode ser afetado pela qualidade individual ou por fatores ambientais, situacionais. Assim, comportamento social surge como resultado da interação entre dois indivíduos, o organismo e seu ambiente. Isso significa que, no que diz respeito a humanos, comportamento social pode ser determinado tanto pelas características individuais de uma pessoa quanto pela situação em que ela se encontra. As pessoas têm a tendência de agir conforme a classe social que pertencem, visto que o comportamento delas tende a isso. Um grupo de mulheres interagindo. Uma grande parte do comportamento social é comunicação, que é a base da sobrevivência e reprodução. O comportamento social é dito ser determinado por dois processos diferentes, que podem trabalhar juntos ou em lados opostos ao outro. O modelo de sistemas duplos de determinantes reflexivos e impulsivos do comportamento social surgem da compreensão de que comportamento não pode apenas ser determinado por um único fator. Ao invés disso, comportamento pode surgir por aqueles que se comportam conscientemente, onde há uma consciência e intenção, ou por puro impulso. Esses fatores que determinam o comportamento podem funcionar em diferentes situações e momentos, podendo até mesmo se opor um ao outro. Embora às vezes se possa comportar com um objetivo específico em mente, outras vezes eles podem se comportar sem controle racional, agindo apenas por impulso. Existem também distinções entre diferentes tipos de comportamento social, como o mundano versus comportamento social defensivo. Comportamento social mundano é resultado de interações no dia a dia e são comportamentos aprendidos quando o indivíduo está exposto a essas diferentes situações. Pelo outro lado, comportamento defensivo surge a partir do impulso, quando o indivíduo se depara com desejos conflitantes. Elsevier. The Laboratory Hat 2ND Edition. www.elsevier.com, em inglês. Consultado em 18 de novembro de 2018. Elsevier. Handbook of Biologically Active Peptides 2ND Edition. www.elsevier.com, em inglês. Consultado em 26 de julho de 2019. Omans, George C. 1958. Social Behavior as Exchange. American Journal of Sociology. 63, 6, 597 a 606. JSTOR 2.772.990.
Snyder, Mark, X, W. 1985. Personality and Social Behavior. Handbook of Social Psychology, em inglês, 883 a 948. Robinson, Gene I. Fernald, Rousseau D. Clayton, David F. 7 de novembro de 2008. Genes and Social Behavior. Science, em inglês. 322, 5903, 896 a 900. Bibcode, 2008 SAI. 322. 896R. ISSN 00368075. PMC 3.052.688. PMID 18.988.841. DOI, 10.126, Science. 1.159.277. Streck, Fritz, Deutsch, Roland, 2004. Reflective and Impulsive Determinantes of Social Behavior. Personality and Social Psychology Review. 8, 3, 220 a 247. ISSN 1088 a 8683. PMID 15.454.347. DOI, 10.1207 por segundo 15.327.957 PSPR 0803_1. Whiting, Beatrice Blitt, 1980. Culture and Social Behavior, A Model for the Development of Social Behavior. Ethos. 8, 2, 95 a 116. JSTOR 640.018. Comunicação ciberespacial. A comunicação ciberespacial, também conhecido como panfleto virtual, apresenta a capacidade de grande escala da comunicação de massa, ou seja, pode atingir diversos receptores simultaneamente, mas o público não é mais anônimo, o que permite a personalização do conteúdo a cada receptor e suas necessidades. A invenção do termo cyberspace é atribuído ao escritor de ficção científica norte-americano William Gibson, em sua obra, Neuromancer, de 1982. Gibson utilizou o termo para definir uma rede de computadores futurista, utilizada conectando-se a mente diretamente a ela. Um mundo virtual, não tangível, paradoxal, algo como um céu onde cada estrela representa um foco de atividade. O cyberespaço é um ambiente, contido, na internet, e não sinônimo desta, Omar Kaminsky, 2000. O espaço cibernético mudou o modo da comunicação social nos diversos campos da atividade humana, é o que pode se chamar de sociedade em rede. Um exemplo disto são as empresas virtuais que têm como base a internet. Com o cyberespaço constituiu-se um novo espaço de sociabilidade que é não presencial e que possui impactos importantes na produção de valor, nos conceitos éticos e morais e nas relações humanas. O cyberespaço abriga milhares de grupos de discussão, os newsgroups ou grupo de notícias. Os grupos de discussão podem usar o formato de fórum, rede social e outros. Na comunicação ciberespacial, o retorno do receptor é maior e ganha uma nova denominação, interatividade. A comunicação ciberespacial se apresenta como comunicação de massa ao atingir um grande público e como comunicação interpessoal ao se apresentar como uma via de duas mãos. O cyberespaço combina as vantagens dos dois sistemas anteriores e permite, ao mesmo tempo, reciprocidade e partilha de um contexto. Trata-se de um modelo comunicacional denominado todos-todos. O cyberespaço vem crescendo através de grandes movimentos internacionais de jovens que estão ávidos a explorar novas formas de comunicação, pois estamos vivendo cada vez mais novos espaços de comunicação. Cabe apenas a nós explorar as potencialidades mais positivas deste espaço nos planos econômico, político, cultural e humano. Levy, 2001, p. 11. Para Pierre Levy, a cibercultura expressa o surgimento de um novo universal, diferente das formas culturais que vieram antes dele no sentido de que ele se constrói sobre a indeterminação de um sentido global qualquer. Precisamos, de fato, colocá-la dentro da perspectiva das mutações anteriores da comunicação. A inteligência coletiva favorece a cibercultura e ao mesmo tempo é um veneno para quem dela não faz uso, mas ninguém pode participar completamente pois é muito vasta e multiforme e pode ser um remédio para quem mergulha em seus turbilhões e controlam-se no meio de suas correntes. A cibercultura tem um traço imutável que é a tendência de criar sistemas, atenção rumo ao universal que é um vazio sem conteúdo particular,
pois se contenta em colocar em contato um ponto qualquer com qualquer outro. Levi, p. 111. Kaminski, Omar. A Internet e o Cyberespaço. Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 46, 1º de outubro. 2000. Disponível em http://jus. UOL. Com. BR, revista, texto, 1770 maior que. Acesso em 20 de agosto. 2011. Levi, Pierre. A Revolução Contemporânea em Matéria de Comunicação. Org. Menezes, Francisco, Silva, Juremir Machado da. Para navegar no século XXI. Edipurs, Porto Alegre, 1999. Levi, Pierre. Cibercultura. São Paulo, Editora 34, 2001. Comunicação humana. A comunicação humana, ou antropocemiótica, é o campo dedicado a entender como os humanos se comunicam. A comunicação humana está fundamentada em intenções cooperativas e compartilhadas. Richmond e M.C. Kroski, 2009, afirmam que a importância da comunicação na sociedade humana tem sido reconhecida há milhares de anos, muito mais do que podemos demonstrar através da história registrada. Os humanos têm habilidades de comunicação que outros animais não possuem. Ser capaz de comunicar aspectos como tempo e lugar como se fossem objetos sólidos são alguns exemplos. Disse que os seres humanos se comunicam para pedir ajuda, para informar os outros e compartilhar atitudes como um meio de ligação. A comunicação é uma atividade conjunta que depende em grande parte da capacidade de manter a atenção comum, de compartilhar o conhecimento de fundo relevante e a experiência conjunta, a fim de obter o conteúdo e fazer sentido nas trocas. Comunicação áptica. A comunicação áptica é um ramo da comunicação não verbal que se refere às maneiras pelas quais pessoas e animais se comunicam e interagem por meio do sentido do tato, o mais sofisticado e íntimo dos 5 sentidos. O tato ou áptico, da antiga palavra grega haptikos, é extremamente importante para a comunicação, é vital para a sobrevivência. Um menino rindo enquanto lhe fazem cócegas. O tato é o primeiro sentido a se desenvolver no feto. O desenvolvimento dos sentidos ápticos de um bebê e como ele se relaciona com o desenvolvimento dos outros sentidos, como a visão, tem sido alvo de muitas pesquisas. Observou-se que os bebês humanos têm uma enorme dificuldade em sobreviver se não possuírem o sentido do tato, mesmo que mantenham a visão e a audição. Bebês que podem perceber através do toque, mesmo sem visão e audição, tendem a se sair muito melhor. Da mesma forma que os bebês, nos chimpanzés o sentido do tato é altamente desenvolvido. Como recém-nascidos, eles veem e ouvem mal, mas se apegam fortemente às suas mães. Harry Harlow conduziu um estudo controverso envolvendo macacos rezos e observou que os macacos criados com uma mãe de pano felpudo, um aparelho de alimentação de arame envolto em um pano felpudo mas macio que proporcionava um nível de estimulação tátil e conforto, eram consideravelmente mais estáveis emocionalmente como adultos do que aqueles com uma mera mãe de arame. Para seu experimento, ele apresentou aos bebês uma mãe substituta vestida e uma mãe substituta de arame que segurava uma mamadeira com comida. Acontece que os rezos passavam a maior parte do tempo com a mãe de pano felpudo, sobre o substituto de arame com uma garrafa de comida, o que indica que eles preferiam o toque, o calor e o conforto ao invés do sustento. O tato pode vir de muitas formas diferentes, algumas podem promover o bem-estar físico e psicológico. Um toque caloroso e amoroso pode levar a resultados positivos, enquanto um toque violento pode levar a um resultado negativo. O sentido do tato permite experimentar diferentes sensações como prazer, dor, calor ou frio. Um dos aspectos mais significativos do tato é a capacidade de transmitir e aumentar a intimidade física. O sentido do tato é o componente fundamental da comunicação áptica para as relações interpessoais. O toque pode ser categorizado em muitos termos, como positivo, lúdico, controle, ritualístico, relacionado à tarefa ou não intencional. Pode ser tanto sexual, beijar é um exemplo que alguns percebem como sexual, e platônico, como um abraço ou um aperto de mão. Golpear, empurrar, puxar, beliscar, chutar, estrangular e combate corpo a corpo são formas de tato no contexto do abuso físico. Bourgoin, Judy K. Guerreiro, Laura K. Floyd, Corey, 2010. Non-Verbal Communication. S. L. Pearson Education, Inc. ISBN 9780205.525.003. Field, Tiffany. The Importance of Touch. Karger Gazette, Misk.
Karger. Com, Gazette, 67, Field, Art _4. HTM. Accessed 25 APR. 2017. Pediatrics Medical Group, editor. How Babies, Sense Develop. 2015, dói, 10. 4.324 9.381.315.665.566 avos. Accessed 11 APR. 2017. Montgomery, Merlin J. Whedon, Melody A. 2011. Stat Beyond Infancy Important for Children's Mental Health. PDF. American Counseling Association. Leonard, Crystal. The Sense of Touch and How It Affects Development. The Sense of Touch and How It Affects Development, 14 May 2009, Serendip. Brinmauer. Edu, Exchange, Crystal Leonard, Sense Touch and How It Affects Development. Accessed 11 APR. 2017. Vicedo, Marga, 2010, The Evolution of Harry Harlow, From the Nature to the Nurture of Love, PDF, History of Psychiatry, 21, 2, 190-205, PMID 21.877.372, dói, 10. 1177, 09571554 ramal 10370909, consultado em 19 de novembro de 2019. That Human Touch That Means So Much, Exploring the Tactile Dimension of Social Life, Magazine Issue 2 2013 Avos Issue 17 In Mind. www.inmind.org. Consultado em 20 de novembro de 2019. Bibliografia. Bourgoin, J. K. 1993. Nonverbal Signals. Em M. L. NEP, IG. R. Miller, eds. Handbook of Interpersonal Communication, 2nd. Ed. pp. 229 a 285. Sage. Bourgoin, J. K. e Buller, D. B. and Woodall, W. G. 1996. Nonverbal Communications, The Unspoken Dialogue, 2nd edition. McGraw-Hill. ISBN 007008995-7. De Paulo, B. M. e Friedman, H. S. 1998. Nonverbal Communication. Em D. T. Gilbert, S. T. Fisk, I.G. Lindsay, eds. The Handbook of Social Psychology. 4th Edition, Volume 2, pp. 3 a 40. Boston, McGraw-Hill. Guerreiro, L. K. De Vito, J. A. e Hachette, M. L. eds. 1999. The Nonverbal Communication Reader, Classic and Contemporary Reading. 2nd ed. Parêntese que fecha. Prospect Heights, IL, Waveland. ISBN 1-57766-040-4. Ertenstein M. J. 2002. TAT, Its Communicative Functions in Infancy. Human Development. 45, 2, 70 a 94. dói, 10. 1159 00004 8154. Rickson I. M. L. and Stacks, D. W. 2001. Nonverbal Communication, Studies and Applications, 4th Edition. Roxbury Publishing Company. ISBN 1-891487205. Leathers, D. 1997. Successful Nonverbal Communication, Principles and Applications. Ellen e Bacon. ISBN 0205262309. Ting Tumey, S. 1999. Communicating Across Cultures. The Guilford Press. ISBN 1-572304456. Comunicação proxêmica. O termo proxêmica, proxemics, em inglês, foi criado pelo antropólogo Edward T. Hall em 1963 para descrever o espaço pessoal de indivíduos num meio social. É exemplo de proxêmica o fato de que um indivíduo que encontra um banco de praça já ocupado por outra pessoa numa das extremidades tende a sentar-se na extremidade oposta, preservando um espaço entre os dois indivíduos. Hall demonstrou que a distância social entre os indivíduos pode ser relacionada com a distância física. Nesse sentido, menciona 4 tipos de distância.
Distância íntima, para abraçar, tocar ou sussurrar, 15 a 45 centímetros. Distância pessoal, para interação com amigos próximos, 45 a 120 centímetros. Distância social, para interação entre conhecidos, 1,2-3,5 metros e distância pública, para falar em público, acima de 3,5 metros. Hall indicou que diferentes culturas mantêm diferentes padrões de espaço pessoal. Nas culturas latinas, por exemplo, aquelas distâncias relativas são menores e as pessoas não se sentem desconfortáveis quando estão próximas das outras. Nas culturas nórdicas, ocorre o oposto. As distâncias pessoais também podem variar em função da situação social, do gênero e de preferências individuais. Rudolf Laban, Wikipédia, a Enciclopédia Livre. 28 de agosto de 2016. Conceito corporal. Conceito corporal é o conhecimento intelectual que uma pessoa tem de seu corpo e se desenvolve mais tarde que a imagem corporal. É assimilado de forma consciente, descobrir que obedeça uma sequência lógica, de preferência da cabeça para os pés, da direção anterior para a posterior. Concentração mental. A concentração mental é um processo psíquico que consiste em centrar voluntariamente toda a atenção da mente sobre um objetivo, objeto ou atividade que se está fazendo no momento, deixando de lado todos os fatos ou objetos que possam ser capazes de interferir na atenção. O tiro com arco é um exemplo de esporte que treina a concentração mental. Nos estudos, a concentração é especialmente importante para o processo de ensino. Por esta razão, se tenta por todos os meios aumentar esta capacidade, que é essencial para a aquisição de novos conhecimentos. Sobre este ponto, a psicologia da educação fez importantes observações e contribuições. Nos esportes, a concentração mental é usada em quase todos os esportes individuais, ginástica, tênis, xadrez, etc. Uma vez que ajuda o executor a focar sua atenção nas ações que estão sendo desenvolvidas. Nas religiões. No budismo, a concentração correta, Sama-Samadhi, em Pali, é um dos 8 elos do nobre caminho óctuplo, sendo o seu desenvolvimento uma parte fundamental do treinamento mental do monge ou mesmo de praticantes leigos. No budismo Theravada, é ensinado que a concentração correta é sinônimo de jhana e de acordo com o Buda, a maestria na concentração é chave para a iluminação. De acordo com o cânone budista, o próprio Buda os praticou na noite da sua iluminação. Os jhanas lhe proporcionaram uma mente concentrada, purificada, luminosa, pura, imaculada, livre de defeitos, flexível, maleável, estável, atingindo a imperturbabilidade, a mente que, de acordo com a doutrina budista, é capaz de penetrar a verdadeira natureza da realidade. Jhana em Pali é o mesmo que dhyana em sânscrito, chá em chinês e zen em japonês. Todas essas palavras se referem à mesma absorção meditativa descrita pelo Buda. No hinduísmo, diversas tradições yogis têm a concentração mental, desenvolvida por meio da meditação, como elemento essencial do progresso espiritual. Obstáculos. A concentração pode ser prejudicada ou mesmo completamente bloqueada por transtornos mentais ou comportamentos de vários tipos. A síndrome que mais bloqueia a capacidade de concentração é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A doença que mais afeta a capacidade de atenção de uma pessoa é a drogadição, especialmente com o consumo de drogas com capacidade de relaxamento muscular, como a cannabis sativa. Colchete que abre. A conduta que mais afeta a atenção de um sujeito é a motivação. O fator sentimental, humor, afeta a atenção sobre as atividades, como no caso da depressão, por exemplo. Desenvolvimento da concentração. Além de esportes, outras práticas, tais como a meditação, por exemplo, a meditação Zen, e a yoga têm provado ser meios eficazes para melhorar o foco mental. Além disso, elas estimulam a produção de ondas alfas, tetas e deltas no cérebro, que estão associadas com o relaxamento, calma, criatividade, aumento de memória e resolução de problemas. Veja também: atenção, concepção espontânea. Concepções espontâneas ou concessões espontâneas ou conceitos espontâneos são conceitos naturais ao nosso pensamento que não nos remetem a nenhum ensino formal, sendo aprendido no dia a dia, por exemplo, por tentativa e erro, por inferência ou por conclusões lógicas. São muito formados na infância, pois nessa fase de nossa vida em que estamos aprendendo a lidar com o meio que nos cerca, mas continuam sendo formadas a vida inteira.
Segundo Piaget, estes conceitos são formados de dentro para fora, ou seja, a partir de experiências relacionadas a contatos com objetos ou situações do cotidiano. Alguns autores acreditam que as concepções espontâneas atrapalham no ensino das concepções científicas, porém, segundo Vygotsky, uma concepção espontânea, mesmo incorreta, não é obstáculo à aprendizagem do conceito correlato e sim um elemento de apoio a essa aprendizagem, sendo a ausência de conceitos mais difícil de permitir compreender o conceito. Sendo assim, um amplo conhecimento informal facilitaria o aprendizado formal. Diferença para o conceito científico. Alguns conceitos espontâneos que carregamos divergem dos modelos estabelecidos pela ciência. Especialmente na física, existem exemplos clássicos de concepções consideradas falsas, por exemplo, o conceito de que a velocidade de queda de um objeto depende de seu peso, ou seja, um objeto mais pesado cai mais rapidamente que um objeto mais leve. O conceito de que quanto maior um objeto mais pesado ele é, o que nem sempre é verdade, vai depender da densidade e do material. O conceito que um copo fino e alto contém mais água que um copo largo e baixo. O conceito de que o Sol gira ao redor da Terra. Uso na educação. Pozzo, 2002, propõe uma abordagem específica para a alteração de concepções espontâneas. Exposição dos objetivos da unidade. Consolidação das teorias dos alunos. Provocação e tomada de consciência de conflitos empíricos. Apresentação de teorias científicas alternativas. Comparação entre as teorias do aluno e as teorias alternativas. Aplicação das novas teorias a problemas já explicados pela teoria do aluno e a problemas não explicados. Condicionamento. Condicionamento é a ação de condicionar, de providenciar o necessário para a realização de alguma coisa, condicionamento de verbas para um projeto, por exemplo. É a reunião das condições por meio das quais uma ação é realizada, circunstâncias. Em psicologia, é a associação por repetição de um estímulo a uma reação não natural, fazendo com que esse estímulo passe a provocá-la sempre. É o processo através do qual uma resposta é causada por um estímulo, diferentemente do que aconteceria naturalmente. Refere-se a dois fenômenos de aprendizagem distintos: condicionamento clássico e condicionamento operante. Condicionamento. Disse-o. Condicionamento clássico. O condicionamento clássico, ou condicionamento pavloviano respondente, é um processo que descreve a gênese e a modificação de alguns comportamentos com base nos efeitos do binômio estímulo-resposta sobre o sistema nervoso central dos seres vivos. O termo condicionamento clássico encontra-se historicamente vinculado a Ivan Pavlov, 1849 a 1936, a Psicologia da Aprendizagem, de John B. Watson, 1878 a 1958, e Burrus Frederick Skinner, 1904 a 1990, também conhecido como sistema de punição e recompensa ou comportamentalismo, behaviorismo. Em termos de suas bases neurais, o condicionamento clássico corresponde a um tipo de memória implícita chamada associativa, em oposição à memória implícita do tipo não associativa, na qual se encaixam os aprendizados de habituação e sensibilização. Lesões no vermis cerebelar e no núcleo interpósito cerebelar foram associadas à perda da reação ao estímulo não condicionado em resposta ao estímulo condicionado, mesmo que ainda seja possível a reação exclusiva ao estímulo não condicionado, que não é e nunca foi dependente do condicionamento clássico. Esses achados levam a crer que tais estruturas cerebelares profundas estão relacionadas a tal aprendizado. A origem do condicionamento clássico. Um reflexo é uma sequência estímulo-resposta e tem a função de manter o bom funcionamento biológico, garantido sobrevivência e reprodução. Encontramos reações equivalentes a reflexos em todos os sistemas orgânicos: nervoso, endócrino, muscular, respiratório, digestivo, reprodutivo e até mesmo respostas emocionais. Os reflexos condicionados formam novas conexões sinápticas inicialmente temporárias e a seguir duradouras, pois são reflexos, aprendidos, e podem ser excitadores ou inibidores. Sua função é preditiva, ou seja, serve para antecipar a resposta de prazer, recompensa, ou mesmo advertir sobre um possível perigo, punição. Para obter-se um condicionamento efetivo é preciso que o estímulo condicionado, SC, preceda o estímulo incondicionado, SI, que não coexistam estímulos externos inibidores e que haja repetição periódica do condicionamento. Extinções ocorrem quando SC é apresentado sem o SI até que este desfaça a associação.
O condicionamento pode ser recuperado se os emparelhamentos entre SC e SI forem refeitos, processo conhecido como recuperação espontânea. Estímulos condicionados podem também ser associados a outros estímulos neutros de modo a torná-los igualmente condicionados sem o emparelhamento simultâneo com o SI. Os primeiros seriam os condicionamentos chamados primários e os seguintes, secundários. Esta seria então uma associação de segunda ordem. Tais associações podem chegar até a terceira ordem e se mostrarem efetivas. Contracondicionamentos ocorrem quando um diferente SC ou SI é associado, alterando portanto o reflexo incondicionado, RI. Esta ação promoveria o processo de extinção juntamente com um novo condicionamento. Cachorro usado nos experimentos de Pavlov. Museu de Pavlov, Rússia. Na psicologia, a terminologia acima utilizada é comumente encontrada no behaviorismo. Todavia, junto à psicologia social, propôs-se a abolição do conceito de comportamento. Em seu lugar, Alexei Leontiev propõe o conceito de atividade. Reflexo condicionado. Reflexo condicionado, concatenado, resposta condicionada ao comportamento respondente corresponde ao que Lev Vygotsky, 1896 a 1934, em sua definição de reflexologia definiu como a transformação das reações de resposta do organismo, reflexos incondicionados, a estímulos externos em situação experimental segundo os postulados de Vladimir Bekhterev, 1857 a 1927, e Ivan Pavlov, 1849 a 1936. Observe-se que o reflexo é a relação entre o estímulo e a resposta, nem o estímulo, nem a resposta separadamente definem um reflexo. O reflexo incondicionado é uma conexão nervosa permanente entre um excitante preciso e mutável e uma ação bem determinada do organismo. Representam um estado de equilíbrio com um elemento fixo do meio, se constituindo em cada indivíduo como a herança da espécie e simultaneamente um elemento de adaptação constante do organismo ao meio que o rodeia, exigindo uma modificação do comportamento do organismo, interna ou externa, a cada modificação do meio ambiente. I. P. Pavlov com 3 colegas operando um cão no Departamento de Fisiologia, Instituto Imperial de Medicina Experimental, St. Petersburg. Da esquerda para a direita, A. P. Sokolov, I. V. Shuvalov, I. P. Pavlov, J. A. Bushichteb. A experiência de Pavlov. O experimento que elucidou a existência do condicionamento clássico envolveu a salivação condicionada dos cães, Canis lupus familiares, do fisiólogo russo Ivan Pavlov. Estudando a ação de enzimas no estômago dos animais, que lhe deram prêmio Nobel, interessou-se pela salivação que surgia nos cães sem a presença da comida. Pavlov queria elucidar como os reflexos condicionados eram adquiridos. Cachorros naturalmente salivam por comida, assim, Pavlov chamou a correlação entre o estímulo não condicionado, comida, e a resposta não condicionada, salivação, de reflexo não condicionado. Todavia, ele previu que se um estímulo particular sonoro estivesse presente para os cães quando estes fossem apresentados à comida, então esse estímulo pode se tornar associado com a comida, causando a salivação. Anteriormente o estímulo sonoro era um estímulo neutro, visto que não estava associado com a apresentação da comida. A partir do momento em que há o pareamento de estimulações entre som e comida, o estímulo deixa de ser neutro e passa a ser condicionado. Pavlov se referiu a essa relação de aprendizagem como reflexo condicionado do sistema de punição-recompensa, ou behaviorismo de Pavlov, e que levou ao desenvolvimento e aplicação em diversas áreas, como comportamento, educação, psicologia, psiquiatria, direito, relações humanas, gestão empresarial, treinamento, policiamento, urbanismo e várias outras. Condicionamento operante. O conceito de condicionamento operante foi criado pelo escritor e psicólogo Boris Frederick Skinner. Este refere-se ao procedimento através do qual é modelada uma resposta no organismo através de reforço diferencial e aproximações sucessivas. É onde a resposta gera uma consequência e esta consequência afeta a sua probabilidade de ocorrer novamente. Se a consequência for reforçadora, aumenta a probabilidade; se for punitiva, além de diminuir a probabilidade de sua ocorrência futura, gera outros efeitos colaterais. Este tipo de comportamento que tem como consequência um estímulo que afete sua frequência é chamado comportamento operante.
O conceito de comportamento operante difere do conceito de comportamento respondente, estudado por Pavlov, porque o primeiro ocorre em um determinado contexto, chamado estímulo discriminativo, e gera um estímulo que afeta a probabilidade dele ocorrer novamente. O segundo é diretamente eliciado por algum estímulo e é uma reação fisiológica do organismo. Uma resposta fisiológica a um estímulo, como fechar o olho diante de algo que se aproxima dele, retirar o braço diante de uma agulhada, etc. O comportamento operante é modelado a partir de nosso repertório inato. As respostas que gerem mais reforço em média, tendem a aumentar de frequência e se estabelecer no repertório, ou seja, em um contexto semelhante tendem a ser novamente emitidas. O tipo de consequência que aumenta a probabilidade de ocorrência da mesma função de resposta em contextos semelhantes, chama-se reforço. O reforço pode ser positivo, quando há a adição de um estímulo no ambiente que resulte no aumento da frequência da resposta que o gerou, ou negativo, quando a resposta emitida remove algum estímulo aversivo, ou seja, que a pessoa tende a evitar, do ambiente. Os contextos onde existe probabilidade de uma determinada resposta ser reforçada são chamados estímulos discriminativos, ou SD. Os contextos onde não existe a probabilidade da resposta ser reforçada são chamados estímulos delta, ou S-triângulo. Lei do efeito de Thorndike. O condicionamento operante, também chamado de condicionamento instrumental ou aprendizagem instrumental, foi primeiramente estudado por Edward L. Thorndike, 1874 a 1949, que observou o comportamento de gatos tentando escapar de caixas-problemas. Na primeira vez que os gatos eram colocados nas caixas, eles demoravam bastante tempo para escapar delas. Mas, com o passar do tempo, as respostas ineficientes foram diminuindo de frequência, e as respostas mais efetivas aumentavam de frequência, e os gatos agora conseguiam escapar em menos tempo e com menos tentativas. Em sua lei do efeito, Thorndike teorizou que as respostas que produziam consequências mais satisfatórias foram escolhidas pela experiência e, portanto, aumentaram de frequência. Algumas consequências reforçavam o comportamento, outras enfraqueciam-no. Thorndike produziu a primeira curva de aprendizagem com este procedimento. B. F. Skinner, 1904 a 1990, formulou uma análise mais detalhada do condicionamento operante utilizando de conceitos como reforçamento, punição e extinção. Seguindo as ideias de Ernest Mach, Skinner rejeitou as estruturas mediadores de Thorndike requeridas pela satisfação, e construiu um novo conceito de comportamento sem a utilização de tais referências. Princípios do reforço. É importante ressaltar que reforço, ao contrário do que pode pensar o senso comum, não é uma simples recompensa. Para B. F. Skinner, reforço pode ser qualquer evento que aumenta a frequência de uma reação precedente. Um reforço pode ser uma recompensa tangível. Pode ser um elogio ou uma atenção. Ou pode ser uma atividade, como poder usar o carro depois que a louça estiver lavada, ou ter uma folga depois de uma hora de estudo. Reforços primários e secundários. Os reforços primários, como receber alimento ou ser aliviado de um choque elétrico, são intrinsecamente satisfatórios. Os reforços secundários são aprendidos. Se um rato numa caixa de Skinner aprende que uma luz sinaliza de maneira confiável que a comida está chegando, ele vai se empenhar em acender a luz. Dinheiro, boas notas, são exemplos de reforços secundários, cada um das quais está ligado a recompensas mais básicas. Reforços imediatos e retardados. Para ilustrar bem como funcionam esses dois tipos de reforços, pode-se usar como exemplo um experimento de moldagem em que se condiciona um rato a apertar uma barra. Antes de efetuar esse comportamento desejado, o rato faminto se empenhará numa sequência de comportamentos indesejados: arranhar, farejar, andar de um lado para o outro. Qualquer desses comportamentos que preceda imediatamente o reforço de comida tem mais probabilidade de ocorrer de novo. Se você retarda o reforço da pressão da barra por mais 30 segundos, permitindo que outros comportamentos interfiram e sejam recompensados, não ocorrerá praticamente qualquer aprendizagem de apertar a barra. Humanos, ao contrário de ratos, reagem a reforços bem mais retardados: o pagamento do salário no fim do mês, a nota no fim do semestre, o troféu no campeonato. Porém, reforços pequenos, mas imediatos, são às vezes mais atraentes do que reforços grandes, mas retardados. Fumantes, alcoólatras e outros usuários de drogas podem saber que seu prazer imediato é mais do que contrabalançado pelos futuros efeitos perniciosos, mas nem por isso abandonam seu vício.
Reforço positivo, reforço negativo e punição. Existem duas formas de reforço, o positivo e o negativo. Ambas têm como escopo ensinar e reforçar um determinado comportamento. O indivíduo aprende qual o comportamento desejável para alcançar determinado objetivo. Já a punição reforça qual o comportamento indesejável, ou seja, que não deve ser manifestado, para evitá-la. No reforço positivo, quando o comportamento desejado é alcançado, um elemento de recompensa é adicionado. Para exemplificar o reforço positivo, consideremos um experimento onde um rato é privado de comida. Quando este puxa determinada alavanca, comportamento desejado, é disponibilizado o alimento, elemento de recompensa. Com o passar do tempo, o rato, ao sentir fome, irá puxar a alavanca para receber o alimento. Desta forma, ao ser exposto ao reforço positivo, aprende o comportamento correspondente. Já no caso do reforço negativo, um elemento aversivo ao ser é retirado do ambiente como reforço para a continuação do comportamento. Como, por exemplo, uma mãe que diz ao filho que ele não precisará lavar a louça enquanto estiver mantendo seu quarto limpo. Ela retira um elemento aversivo para o filho, lavar a louça, para que ele continue com o comportamento de manter o quarto limpo. A punição, ao contrário do reforçamento negativo, que visa a continuação do comportamento, tem como objetivo a extinção do comportamento, ou seja, com o passar do tempo, a probabilidade de ele ocorrer novamente diminui. O reforçamento negativo não é um evento punitivo. É a remoção de um evento punitivo. Ambos utilizam de estímulos aversivos. As punições podem ser de dois tipos, por adição, punição positiva, quando experiências aversivas são adicionadas, ou por subtração, punição negativa, quando facilitadores do comportamento são subtraídos. Ambas as técnicas levam a aquilo que chamamos de extinção. A punição pode acarretar uma série de problemas. Esse tipo de estimulação aversiva acarreta respostas do sistema nervoso, entendidas como ansiedade, depressão, baixa autoestima. Além do mais, o comportamento punido não é esquecido, ele é suprimido. Pode ser que, após a estimulação aversiva ter sido eliminada, o comportamento volte a ocorrer. A criança pode simplesmente aprender a não dizer palavrões em casa, mas continuar a usá-los em outros lugares. Ela também suprime o comportamento indesejado, mas não guia a pessoa para um comportamento mais desejável. A punição diz o que não fazer, o reforço diz o que fazer. Uma punição combinada com um reforçamento positivo de comportamentos desejáveis é mais eficiente. Em suma, a punição rápida e segura pode ser eficaz, e pode de vez em quando causar menos dor do que o comportamento autodestrutivo que suprime. Mas ele pode reaparecer, se for possível evitar a punição. Esse estímulo aversivo também pode provocar efeitos colaterais indesejáveis, como ansiedade e ensinar agressividade. Os psicólogos preferem dar mais ênfase ao reforço positivo do que à punição. Programações de reforço. Utilizando de esquemas de reforço contínuo, a aprendizagem ocorre rapidamente, mas, sem o reforço, a extinção do aprendido também ocorre rapidamente. Na vida real, esquemas contínuos de reforço são raros. Nevin, em 1988, estudou que as reações às vezes são reforçadas, às vezes não. É o que se chama de reforço parcial. A aprendizagem demora mais, no começo, mas ela é mais resistente à extinção. Imagine um pombo que aprendeu a bicar uma tecla para obter comida. Quando o pesquisador vai suspendendo gradativamente a entrega de alimento, até que ela ocorra só de maneira rara e imprevisível, os pombos podem bicar 150,000 vezes sem recompensa. Com o reforço parcial, a esperança flui eterna. Esse é o princípio do pombo supersticioso, de Skinner. É o que ocorre, por exemplo, em jogadores compulsivos, que continuam a jogar, mesmo sem nunca ganharem. Esquemas de razão fixa. Reforçam o comportamento depois de um determinado número de respostas. Empregados que trabalham em fábricas que recebem por produção, são reforçados de tal maneira quando são recompensados. Esquemas de razão variável. Reforçam a primeira resposta depois de uma quantidade imprevisível de respostas. É o que ocorre com os jogadores e pescadores. A dificuldade de se extinguir tais comportamentos é de que o reforço aumenta à medida que aumentam as respostas. As programações de ritmo variável são constantes. Dependem muito de certos fatores. Esquemas de intervalos fixos. Reforça a primeira resposta depois de um período determinado.
Como pessoas que verificam a caixa de correspondência quando a hora do carteiro passar se aproxima, os pombos bicam uma tecla com mais frequência à medida que fica mais próxima a hora esperada de recompensa, produzindo um padrão inconstante de para começa. Esquemas de intervalo variável. Reforça a primeira resposta depois de intervalos de tempo variáveis. Como o questionário imprevisível que reforça o estudo, as programações de intervalo variável tendem a ciliar respostas lentas e firmes. Caso os questionários tornem-se previsíveis, os estudantes começarão a seguir o padrão de para começa que caracteriza as programações de intervalo fixo, em outras palavras, estudarão apenas na véspera. Conduta. Conduta é uma manifestação de comportamento do indivíduo, esta pode ser boa ou má, dependendo do código moral, ético do grupo onde aquele se encontra. Em psicopatologia pode-se dizer que existem condutas variáveis e típicas conforme cada grupo de portadores de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos. Coogan-Larousse Seleções. Dicionário Enciclopédico, 2º volume. Editora Larousse Brasil, Rio de Janeiro 1979. Hífen. Conectivismo. Conectivismo é uma teoria de aprendizagem utilizada em ciência da computação que se baseia na premissa de que o conhecimento existe no mundo ao contrário do que rezam outras teorias da aprendizagem que afirmam que simplesmente existe na cabeça de um indivíduo. Em termos gerais, a teoria da atividade e a cognição distribuída são as disciplinas em torno do paradigma conectivista, como conta o conhecimento que existe dentro de sistemas que são acessados através de pessoas que participam em atividades. Foi apelidado de uma teoria de aprendizagem para a era digital, devido a como ela tem sido utilizada para explicar o efeito que a tecnologia teve sobre a forma como as pessoas vivem, como elas se comunicam e como elas aprendem. A teoria do conectivismo foi desenvolvida por George Siemens e Stephen Downes. Nós e links. Redes compostas de nós, os círculos, e links, conexões, as hastes. O aspecto central do conectivismo é a metáfora de uma rede com nós e conexões. Nesta metáfora, um nó é qualquer coisa que se pode conectar com outro nó como uma organização, uma informação, dados, pessoas, imagens, sentimentos, entre outros. O conectivismo entende a aprendizagem como o processo de criação de conexões e a ampliação ou o aumento da complexidade da rede. Nesta rede nem todas as conexões possuem a mesma força. A ideia das organizações como sistemas cognitivos onde o conhecimento se distribui através dos nós tem sua origem no perceptron, no qual se refere a um paradigma nas ciências cognitivas que vê os fenômenos mentais ou de comportamento como os processos emergentes de redes interconectadas de unidades simples. A metáfora da rede reconhece a noção de saber onde, a compreensão de onde encontrar o conhecimento quando é necessário, para complementar aos do saber como e saber o que conformam os pilares de muitas teorias de aprendizagem. Como disse Downes, em seu coração, o conectivismo é a tese de que o conhecimento se distribui através de uma rede de conexões, portanto, a aprendizagem consiste na capacidade de construir e atravessar essas redes. At its heart, connectivism is the thesis that knowledge is distributed across a network of connections, and therefore that learning consists of the ability to construct and traverse those networks. Parêntese que fecha. Princípios. George Siemens na Unesco Conference, Barcelona, 2009. Em Conectivismo, uma teoria da aprendizagem para a era digital, Siemens postula os seguintes princípios. A aprendizagem e o conhecimento baseiam-se na diversidade de opiniões. A aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou fontes de informação. A aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos. A capacidade de saber mais é mais importante do que aquilo que sabemos num determinado momento. Promover e manter conexões é fundamental para facilitar a aprendizagem contínua. A capacidade de ver conexões entre ideias, conceitos e áreas de saber é uma habilidade fundamental. A atualização, conhecimento preciso e atual, é a intenção de todas as atividades de aprendizagem conectivistas. A tomada de decisão é, em si, um processo de aprendizagem. O ato de escolher o que aprender e o significado da informação que se recebe, é visto através da lente de uma realidade em mudança. Uma decisão correta hoje, pode estar equivocada amanhã devido a alterações no ambiente informativo que afeta a decisão. Uma teoria alternativa de aprendizagem.
O cognitivismo ainda se apresenta como uma proposta de teoria de aprendizagem alternativa às teorias tradicionais, que costumam dar base no desenvolvimento de processos educativos em ambientes instrucionais, como ambientes virtuais de aprendizagem ou recursos didáticos como a videoaula ou apresentação de slides. Os dois autores levam em consideração algumas questões para problematizar essas teorias, que foram desenvolvidas em um período onde a aprendizagem não sofria o impacto da tecnologia numa sociedade em rede. Stephen Downes. As teorias de aprendizagem behaviorista, cognitivista e construtivista teriam, como características, a ideia da transferência de conhecimento e a aprendizagem ocorrendo dentro do indivíduo como uma coisa adquirida, mesmo que em processos sociais. Estas teorias estão focadas no próprio processo de aprendizagem, e não no valor do que está a ser aprendido. Isso acontece por estarem dentro de uma lógica de escassez do conhecimento. Mas a proposta teórica do conectivismo entende que o conhecimento não é apenas um produto. Algumas dessas teorias tradicionais limitam o processo de aprendizagem a ambientes formais, não levando em consideração o dinamismo da vida, a experimentação do mundo, o diálogo com diversos atores da sociedade, o pensamento, a reflexão. A aprendizagem é contínua, não é uma atividade que acontece à margem das nossas vidas cotidianas. A aprendizagem é dinâmica, fluida e contínua. Numa sociedade em rede, onde o conhecimento é abundante e a quantidade de informação cresce exponencialmente, a capacidade de sintetizar e reconhecer conexões e padrões é uma competência valiosa. A aprendizagem, definida como conhecimento acionável, pode residir fora de nós mesmos, dentro de uma organização ou base de dados, é focada em conectar conjuntos de informações especializados, e as conexões que nos capacitam a aprender mais são mais importantes que nosso estado atual de conhecimento. Críticas ao conectivismo como teoria. Plon Verhagen in Connectivism, a New Learning Theory. Explora questões consideradas infundadas, centrando em 3 áreas. O conectivismo é uma teoria de aprendizagem ou uma pedagogia? Os princípios preconizados pelo conectivismo estão presentes em outras teorias da aprendizagem. A aprendizagem pode residir em mecanismos não humanos. Bill Kerr, em A Challenge to Connectivism, reforça a opinião de Verhagen ao afirmar que as teorias tradicionais atendem de maneira satisfatória às necessidades de uma sociedade organizadas em rede com acesso às tecnologias de hoje, além da apropriação das relações de conhecimentos internos e externos visto no construtivismo social de Lev Vygotsky. A resposta de Siemens à crítica de Plon Verhagen surge no artigo Connectivism, Learning Theory or Pastime of the Self-Amused, justificando a sua posição com a análise detalhada das teorias de aprendizagem tradicionais, como se pode ver nesta tabela. Propriedades: behaviorismo, cognitivismo, construtivismo, conectivismo. Como ocorre a aprendizagem? Caixa preta, enfoque no comportamento observável. Estruturado, computacional. Social, sentido construído por cada aprendente, pessoal. Distribuído numa rede social, tecnologicamente potenciado, reconhecer e interpretar padrões. Quais os fatores que influenciam a aprendizagem? Natureza da recompensa, punição, estímulos. Esquema existentes, experiências prévias. Engajamento, engagement, participação, social, cultural. Diversidade da rede. Qual é o papel da memória? A memória é o inculcar, hardwiring, de experiências repetidas, onde a recompensa e a punição são mais influentes. Codificação, armazenamento, recuperação, retrieval. Conhecimento prévio remisturado para o contexto actual. Padrões adaptativos, representativos do estado actual, existente nas redes. Como ocorre a transferência? Estímulo, resposta. Duplicação dos construtos de conhecimento de quem sabe, Nauer. Socialização. Conexão, adição, com nós, nodes. Que tipos de aprendizagem são melhor explicados por esta teoria? Aprendizagem baseada em tarefas. Raciocínio, objetivos claros, resolução de problemas. Social, vaga, mal definida. Aprendizagem complexa, núcleo que muda rapidamente, diversas fontes de conhecimento. Quadro 4. Teorias da aprendizagem. George Siemens, 2006-36. Conectoma. Um conectoma é um mapa detalhado de conexões neurais no cérebro, e pode ser pensado como o seu esquema de ligação.
O sistema nervoso de um organismo é formado por neurônios que se comunicam por meio de sinapses. Um conectoma é construído traçando o neurônio em um sistema nervoso e mapeando onde os neurônios estão conectados através de sinapses. Tratos de substância branca dentro de um cérebro humano, conforme visualizado por tractografia de ressonância magnética. A relevância do conectoma decorre da percepção de que a estrutura e a função do cérebro humano estão intrinsecamente ligadas, através de vários níveis e modos de conectividade cerebral. Existem fortes restrições naturais sobre quais neurônios ou populações neurais podem interagir, ou quão fortes ou diretas são suas interações. De fato, a base da cognição humana está no padrão de interações dinâmicas moldadas pelo conectoma. Origem e uso do termo. Em 2005, o Dr. Olaf Spornes da Universidade de Indiana e o Dr. Patrick Hagman do Lausanne University Hospital sugeriram de forma independente e simultânea o termo conectoma, para se referir a um mapa das conexões neurais dentro do cérebro. Este termo foi inspirado diretamente pelo esforço contínuo para sequenciar o código genético humano, para construir um genoma. A conectômica foi definida como a ciência preocupada com a montagem e análise de conjuntos de dados de conectomas. Métodos. As redes cerebrais podem ser definidas em diferentes níveis de escala, correspondendo aos níveis de resolução espacial em imagens cerebrais. Essas escalas podem ser divididas em microescala, mesoescala e macroescala. Em última análise, pode ser possível unir mapas conectômicos obtidos em diferentes escalas em um único mapa hierárquico da organização neural de uma determinada espécie que varia de neurônios únicos a populações de neurônios a sistemas maiores, como áreas corticais. Dadas as incertezas metodológicas envolvidas na inferência de conectividade dos dados experimentais primários, e dado que provavelmente haverá grandes diferenças nos conectomas de diferentes indivíduos, qualquer mapa unificado provavelmente dependerá de representações probabilísticas de dados de conectividade. Spornes et al. 2005. Avanços recentes no mapeamento de conectividade. Reconstrução tractográfica de conexões neurais via MRI de difusão. Ao longo dos anos 2000, vários pesquisadores tentaram mapear a arquitetura estrutural em larga escala do córtex cerebral humano. Uma tentativa explorou as correlações cruzadas na espessura ou volume cortical entre os indivíduos. Tais correlações de espessura de matéria cinzenta têm sido postuladas como indicadores da presença de conexões estruturais. Uma desvantagem da abordagem é que ela fornece informações altamente indiretas sobre padrões de conexão cortical e requer dados de um grande número de indivíduos para derivar um único conjunto de dados de conexão em um grupo de sujeitos. Outros pesquisadores tentaram construir matrizes de conexão de todo o cérebro a partir de dados de imagem DWMRI. Conjuntos de dados humanos. O Human Connectome Project, patrocinado pelo National Institutes of Health, NIH, do ZEUA, foi criado com o objetivo de mapear os 86 bilhões de neurônios e suas conexões em um cérebro humano. Organismos modelo. Nemátoda. O primeiro, e até agora o único, conectoma totalmente reconstruído pertence ao Nemátoda Caenorhabditis elegans. O maior esforço começou com as primeiras micrografias eletrônicas publicadas por White, Brenner e colegas em 1986. Com base neste trabalho seminal, o primeiro conectoma, então chamado de Banco de Dados de Circuitos Neurais, pelos autores, para C. elegans foi publicado em forma de livro com o acompanhamento de disquetes por Achacoso e Yamamoto em 1992. O primeiro artigo sobre a representação computacional de seu conectoma foi apresentado e publicado 3 anos antes, em 1989, por Achacoso no Simpósio de Aplicação Computacional em Cuidados Médicos (SCAMC). O conectoma do C. elegans foi posteriormente revisado e expandido para mostrar mudanças durante o desenvolvimento do animal. Mosca da fruta. Diferentes seções de tecido nervoso de moscas da fruta estão sendo mapeadas, incluindo uma seção parcial do cérebro, o hemicérebro, e todo o cordão nervoso ventral. Camundongo. Conectomas parciais de uma retina e córtex visual primário de camundongo também foram construídos com sucesso. Plasticidade do conectoma. No início do projeto Conectoma, pensava-se que as conexões entre os neurônios eram imutáveis uma vez estabelecidas e que apenas as sinapses individuais poderiam ser alteradas. No entanto, evidências recentes sugerem que a conectividade também está sujeita a mudanças, denominadas neuroplasticidade.
Existem duas maneiras pelas quais o cérebro pode religar: formação e remoção de sinapses em uma conexão estabelecida ou formação ou remoção de conexões inteiras entre neurônios. Ambos os mecanismos de religação são úteis para aprender tarefas completamente novas que podem exigir conexões inteiramente novas entre regiões do cérebro. Mapeamento da conectividade funcional. Usando fMRI no estado de repouso e durante tarefas, as funções dos circuitos do conectoma estão sendo estudadas. Assim como mapas detalhados de estradas não nos dizem muito sobre o tipo de veículos que trafegam por essas estradas ou que carga estão transportando, para entender como as estruturas neurais resultam em comportamentos funcionais específicos, como a consciência, é necessário construir teorias que relacionam funções à conectividade anatômica. No entanto, a ligação entre conectividade estrutural e funcional não é simples. Modelos computacionais da dinâmica da rede de todo o cérebro são ferramentas valiosas para investigar o papel da rede anatômica na modelagem da conectividade funcional. Em particular, modelos computacionais podem ser usados para prever o efeito dinâmico de lesões no conectoma. Conector, gramática. Em gramática, articuladores do discurso ou conectores são expressões que num texto ligam palavras, frases e parágrafos. Gramática. Classificação. Comunicação. Fonética. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. Semântica. Etimologia. Estilística. Literatura. Tipos. Descritiva. Gerativa. Formal. Funcional. Normativa. Transformacional. Universal. Implícita. Contrastiva. Reflexiva. Histórica. Artigos relacionados. Gramática. Linguística. Lexicologia. Retórica. Língua. Os conectores são, assim, palavras ou expressões que se utilizam para especificar as relações entre vários segmentos linguísticos de um texto, servem para associar as ideias e estabelecer ligações entre elas. O uso correto de conectores permite uma maior coesão textual e envolve uma compreensão facilitada da globalidade do texto. Os conectores pertencem a diversas classes de palavras, conjunções ou locuções conjuntivas, coordenativas e subordinativas, advérbios ou locuções adverbiais, preposições ou locuções prepositivas, expressões adjetivas ou até orações completas. Conexionismo. Conexionismo é um conjunto de técnicas de diferentes campos, como inteligência artificial, psicologia cognitiva, ciências cognitivas, neurociência e filosofia da mente, que modelam fenômenos mentais e de comportamento. Existem várias formas de conexionismo, sendo as mais comuns as que utilizam modelos de redes neurais. Princípios básicos. O princípio fundamental do conexionismo é que fenômenos mentais podem ser descritos como a interconexão de redes que possuam unidades uniformes e simples. A forma de conexão e as unidades variam de modelo para modelo. Por exemplo, as unidades podem ser representadas como neurônios e as conexões como sendo sinapses, como no cérebro humano. Ativação. A ativação é usada em muitos modelos conexionistas, e pode ser descrita como um valor numérico que representa algum aspecto de uma unidade. Por exemplo, se a unidade no modelo utilizado for um neurônio, a ativação pode representar a probabilidade deste neurônio gerar um potencial de ação. Redes neurais. É o método conexionista mais utilizado atualmente. Apesar de existirem muitas variedades de redes neurais, dois princípios são largamente utilizados. Qualquer estado mental pode ser descrito como um vetor de dimensão n de ativações numéricas sobre unidades neurais em uma rede. A memória é criada pela modificação da força entre unidades neurais. Realidade biológica. Modelos conexionistas não precisam necessariamente ser biologicamente reais, mas alguns pesquisadores tentam modelar os aspectos biológicos de redes neurais naturais. Bibliografia. Rumelhart, D. E. J. L. MC Cleland and DPDP Research Group, 1986. Parallel Distributed Processing, Explorations in the Microstructure of Cognition. Volume 1, Foundations, Cambridge, MA, MIT Press, ISBN 978-02-6268-0530. MC Cleland, J. L. D. E. Rumelhart and DPDP Research Group, 1986. Parallel Distributed Processing, Explorations in the Microstructure of Cognition. Volume 2, Psychological and Biological Models, Cambridge, MA, MIT Press,
ISBN 978-02-6263-1105. Pinker, Steven and Meller, Jacques, 1988. Connections and Symbols, Cambridge MA, MIT Press, ISBN 978-02-6266-0648. Jeffrey L. Elman, Elizabeth A. Bates, Mark H. Johnson, Annette Carmiloff Smith, Domenico Parisi, Kim Plunkett, 1996. Rethinking in Athens, A Connectionist Perspective on Development, Cambridge MA, MIT Press, ISBN 978-02-6255-0307. Marcus, Gary F. 2001. The Algebraic Mind, Integrating Connectionism and Cognitive Science, Learning, Development, and Conceptual Change, Cambridge, MA, MIT Press, ISBN 978-02-6263-2683. Medler, David A. 1998. A Brief History of Connectionism, PDF. Neural Computing Surveys, em inglês. 1/61-101. Confabulação. Em psiquiatria, confabulação, verbo, confabular, é um erro de memória definido como a produção de memórias fantasiosas, distorcidas ou mal interpretadas sobre si mesmo ou do mundo, sem a intenção consciente de enganar. Pessoas que confabulam apresentam memórias incorretas que vão de sutis alterações a bizarras fabricações, e geralmente estão muito confiantes sobre suas memórias, apesar de evidências contrárias. Confabulation. Especialidade: psiquiatria. Classificação e recursos externos. CID 11. 292.722.503. Descrição: confabulação é distinto de mentir, pois não há nenhuma intenção de enganar, não há consciência de que a informação é falsa. Embora os indivíduos possam apresentar informações evidentemente falsas, a confabulação pode também parecer ser coerente e internamente consistente, e até relativamente normal. A maioria dos casos conhecidos de confabulação são danos cerebrais ou demências, como o aneurisma, a doença de Alzheimer, ou de Wernicke-Korsakoff, uma manifestação comum de uma deficiência de tiamina causada pelo alcoolismo. Além disso, muitas vezes a confabulação ocorre em pessoas que sofrem do anticolinérgico toxidrome quando interrogadas sobre o bizarro ou comportamento irracional. Memórias confabuladas de todos os tipos ocorrem com mais frequência em memória autobiográfica, e são indicativos de um complexo e intrincado processo que pode ser uma alteração em qualquer ponto durante a codificação, o armazenamento, ou lembrança de uma memória. Este tipo de confabulação é comumente visto na Síndrome de Korsakoff. Confiança. Confiança. Em psicologia, confia pode ser entendida como um estado psicológico que se caracteriza pela intenção de aceitar a vulnerabilidade, com base em crenças otimistas a respeito das intenções ou do comportamento do outro. Pode também ser entendida como a crença na probidade moral, na sinceridade de alguém. Em sociologia e psicologia social, confiança refere-se à expectativa de que um indivíduo, grupo ou instituição atue da maneira esperada em uma dada situação. Trata-se de uma suspensão temporal da situação básica de incerteza acerca de eventos ou ações individuais, grupais ou institucionais, mediante a suposição de que exista um certo grau de regularidade e previsibilidade desses eventos ou ações. A confiança será mais ou menos reforçada em função de atos ou fatos. Confia é menor nos países mais desiguais. Wilkinson e Pickett, 2009. Surgimento. O grau de confiança entre duas pessoas ou mais é determinado pela capacidade que elas têm de prever o comportamento uma da outra, dentro de uma nação. Tem como base experiências passadas que corroboram um padrão esperado, valores compartilhados percebidos como compatíveis. Também é a expectativa que nasce no seio de uma comunidade de comportamento estável, honesto e cooperativo, baseado em normas compartilhadas pelos membros dessa comunidade. Quando isso ocorre, tenho condições de prever o comportamento do outro em uma dada circunstância. Confiança é previsibilidade do comportamento e bem-estar de um país, nação. Ao observar o comportamento de alguém, somos capazes de identificar os valores que determinam por que as pessoas se comportam de uma determinada maneira, que seria a cultura. Portanto, quando digo que confio em alguém, estou querendo dizer que, a, pertencemos à mesma comunidade de valores ou cultura, e b, sei que ele estará tão orientado para atender a nossos interesses quanto eu próprio estaria se estivesse no lugar dele.
Quando isso acontece, as pessoas não negociam, elas são capazes de entregar um cheque em branco e assinado. Assim, a quantidade e a frequência das negociações podem ser indicadores de que nem tudo vai bem no país segundo Sun Tzu. Se a oportunidade de negociar pode ser um indício de relações democráticas e igualitárias, o excesso de negociações é um indicador seguro de falta de confiança porque, no limite, quando eu confio totalmente, não negocio. Assim, quanto maior o número de negociações, menor a abertura entre os interlocutores. Exemplo. Mesmo quando duas pessoas possuem fortes vínculos afetivos, marido e mulher, comandantes e subordinados, rei e súditos, por exemplo, existem situações em que eles têm de negociar, porque um não confia na decisão do outro e isso não tem, em princípio, nada a ver com honestidade, mas sim com a incapacidade de prever o comportamento do outro. Um exemplo: numa sexta-feira à noite, voltando para casa, o marido está planejando ir ao cinema, pois há um filme a que ele quer muito assistir. Ao mesmo tempo, a mulher deseja ir ao teatro. Se um deles deixar a decisão nas mãos do outro, em confiança, o desfecho será ganha-perde. Se decidirem negociar, deverão explorar os reais interesses em jogo, nos outros comportamentos entra o que se costuma chamar de corrupção. Se o que eles desejam realmente, o mesmo objetivo ou objetivos contrários, possivelmente cada um irá para seu lado provocando a desunião entre os casais e o caos da nação, segundo Sun Tzu Kung Fu Sen. Tecnicamente, pode-se dizer que, nesse caso, eles não confiam uns nos outros, ainda que em outras dimensões importantes do casamento, estado a confiança seja total e irrestrita. A rapidez na solução do impasse dependerá do grau de abertura existente entre os dois no casamento ou no caos da nação. Imagine que o marido, políticos temem abrir seus reais interesses para a mulher, povo brasileiro, com medo de magoá-la no caso da esposa ou escandalizar o povo brasileiro, no caso do político. Como resolver o impasse? Com abertura. Ou seja, quanto mais rápida e francamente eles revelarem o que desejam, mais facilmente poderão resolver esse problema particular e de Estado. Confiança em administração. A confiança, em administração, pode estar relacionada com a confiança entre as pessoas, confiança interpessoal, entre pessoas e uma organização, confiança organizacional, ou entre organizações, confiança interorganizacional. Confiança interpessoal é a aceitação de uma parte em ser vulnerável às ações de outra pessoa, com base na expectativa de que a outra pessoa terá um comportamento favorável aos objetivos e expectativas da parte, mesmo que não tenha nenhuma forma de assegurar isso. Significa expor-se a uma situação de risco, esperando um resultado benéfico. Confiança em sentido jurídico. A palavra confiança tem significado especial para o direito. Na literatura jurídica fala-se de um princípio da confiança, desenvolvido em Portugal na obra de Carneiro da Frada e, no Brasil, por Patrícia Cândido Alves Ferreira. Haveria dois sentidos para a confiança no direito, uma ponte entre a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva ou uma forma de proteção das expectativas legítimas de quem contrata. Confiança no processo de liderança. Confiança é o que se espera de outra pessoa em situações que irão exigir tomadas de decisões das quais estamos envolvidos e não podemos correr riscos. A confiança é um dos alicerces da construção social de toda e qualquer relação entre pessoas, grupos ou organizações, ou seja, é a base na qual consolidam-se relações sociais, interpessoais e entre os grupos de uma organização, bem como as relações interorganizacionais. Para que haja a confiança é necessário que exista humildade entre as partes envolvidas. Por isso é fundamental o tempo para que a confiança seja construída. Os fundamentos do conceito de confiança são 5. Integridade, refere-se à honestidade e à confiabilidade. Competência, engloba as habilidades e conhecimentos técnicos e interpessoais do indivíduo. Consistência, está relacionada à segurança, previsibilidade e capacidade de julgamento que a pessoa demonstra nas situações. Lealdade, é disposição de proteger e defender outra pessoa. Abertura, quando você acredita que a outra pessoa tem total confiança em você. Liderança é a capacidade de influenciar uma equipe para determinados objetivos. A liderança pode estar relacionada apenas ao cargo que a pessoa ocupa, nesse sentido, podemos dizer que para ser um líder nem sempre precisa ocupar um cargo administrativo. Entre a empresa e os seus colaboradores existe uma relação de troca, entre os liderados e o líder, que envolve expectativas de comportamento de ambos os lados. A decepção diante de tais expectativas, ou seja, a quebra da relação de troca, pode levar a comportamentos indesejados por parte dos liderados.
Os gestores devem atualizar as técnicas que visam o controle dos funcionários a fim de desenvolverem processos de convencimento, por meio da confiança e credibilidade. Não há como liderar sem a confiança do liderado. É necessário tempo para se constituir a familiaridade, já que se a confiança é construída, ou seja, não é algo inerente no processo de liderança. E ainda nessa perspectiva, a integridade, uma das dimensões da confiança, e a característica mais forte no processo de liderança. Nesse processo deve-se administrar os traços, isto é, as características de um líder ou ainda os comportamentos são de suma importância para a formação de um líder. No processo de liderança a inteligência emocional está acima da inteligência básica. Isso não significa que um líder não deve expor os seus sentimentos, mas sim controlá-los em situações que a razão supera a emoção. Configuracionismo. O configuracionismo, ou teoria configuracionista, é baseado na teoria da percepção e na psicologia da forma, Gestalt. A teoria configuracionista tenta explicar o surgimento do lazer na sociedade, diferente das correntes de pensamento de seu tempo, é uma corrente pós-estruturalista, e procura uma explicação não determinista, mas que busque o processo de origem contínuo dos fenômenos sociais. De modo geral, a questão sobre o surgimento do lazer, embora nem sempre seja discutida de maneira sistematizada, quase sempre permeia as obras que abordam o tema sobre lazer. Com o intuito de aprofundar a discussão, a teoria configuracionista oferece algumas reflexões. Para o configuracionismo é importante ressaltar a impossibilidade e a desnecessidade de se encontrar um princípio absoluto para o surgimento do lazer e, também, refutar a ideia de que o lazer surgiu na modernidade, em decorrência das transformações da Revolução Industrial. O surgimento do lazer. De acordo com a sistematização apontada por Gomes, 2003, 2004, duas correntes opostas dividem as opiniões quanto à controversa questão sobre o surgimento do lazer. Inseridos na primeira corrente estão autores que consideram que o lazer existia nas sociedades mais antigas e que, portanto, sempre existiu: Russell, 2002, De Grazia, 1966, Muné, 1980, Medeiros, 1975. Do lado oposto, autores que entendem o lazer como um fenômeno moderno, com origem marcada nas modernas sociedades urbano-industriais, Dumas ed. 1979, Marcelino, 1983, Meloe Alves Jr., 2003, Mascarenhas, 2005. Optando por não se filiar a nenhuma dessas correntes, Gomes argumenta que precisar cronologicamente o surgimento do lazer é uma tarefa um tanto quanto complexa. Para ela, da mesma forma que as manifestações e práticas culturais que fluíam a seu tempo e modo em períodos antigos da história não podem ser simplesmente igualadas e compreendidas como uma versão clássica do lazer moderno, o lazer não pode ser interpretado como um fato exclusivo da modernidade, com data de nascimento no século XVIII. Para alguns teóricos, diz ela, o surgimento do lazer é associado a esta época devido, principalmente, às transformações decorrentes do processo da Revolução Industrial, destacadamente aquelas que levaram à rígida e nítida delimitação da jornada de trabalho. Esta delimitação, na visão deles, acabou distinguindo, por sua vez, o tempo de trabalho do tempo de não trabalho, ou seja, distinguindo o tempo de trabalho do tempo livre dentro do qual o tempo de lazer estaria inserido. Embora não considere que o lazer tenha surgido nesta época, ainda assim destaca a importância das transformações que ocorreram nesse período e que foram decisivas para que o lazer, entre outras dimensões da vida, fosse revestido de características próprias, configurando-se da forma como o conhecemos hoje. Gomes, 2003, p. 61-62. Apontar precisamente quando o lazer surgiu não só é uma tarefa arriscada e complexa, como nos fala Gomes, mas tomando emprestado algumas premissas da teoria configuracionista podemos afirmar que fazê-lo seria um equívoco. A teoria configuracionista. De acordo com a teoria configuracionista, um fenômeno que ocorre no seio da sociedade não pode e nem deve ser compreendido de maneira estática, como se as relações sociais que formam esta sociedade fossem imutáveis, formando-se instantaneamente de uma hora para outra, mas sim como resultado de uma longa e intensa cadeia de modificações sociais que se produzem e se transformam ao longo dos tempos. Assim, compreender um fenômeno social que é visivelmente percebido em um determinado período histórico exige que se compreenda que ele é fruto de um processo contínuo, por vezes demasiadamente longo, que sofrendo avanços e recuos nem sempre caminha na mesma direção, não linear, por assim dizer.
As modificações que decorrem de um processo social de longa duração não podem ser interpretadas como consequência de planos racionais e ações deliberadas de indivíduos ou grupos sociais específicos. Não é possível conceber, por exemplo, que um processo longo que atravessa gerações resulta em uma configuração social intencionalmente pensada, que foi anteriormente planejada por um indivíduo ou grupo isolado. Elias, 1993. Nem por isso pode-se afirmar que tais modificações sejam desordenadas ou caóticas, muito pelo contrário, seguem uma ordem específica e por mais que, em alguns casos, sejam forçadas por fenômenos físicos, procedem sempre de atos humanos, sejam eles intencionais ou não, cabendo a nós, pesquisadores do âmbito das ciências sociais, analisar, descobrir e relatar como isso ocorre. Elias, 1993, p. 193 a 195. Não é possível, portanto, assinalar um marco zero para esses tipos de processos, configurações, pois embora tenham lá seus avanços e recuos, devem ser observados sempre como algo contínuo e em constante modificação. Isso fica muito evidente quando nos deparamos com as análises sociológicas de Norbert Elias sobre o tempo. Elias, 1998, a linguagem. Elias, 1994, e também, principalmente, as mudanças nos padrões de comportamento e de autocontrole decorrentes do processo civilizador. Elias, 1993. Percebemos a partir destas obras que não é possível assinalar de forma pontual o início desses processos, nem apontar com certeza absoluta o seu fim. O próprio autor nos alerta que em tentar fazê-lo nada mais é do que uma enraizada convenção dominante da fala e do pensamento, que tem expressão numa poderosa necessidade intelectual de descobrir primórdios absolutos. Elias, 1994, p. 23, e, também, uma forma de nos sentirmos mais tranquilizados para traçar processos investigativos. Muitos aspectos do mundo real, que é objeto das explorações científicas, têm o caráter de um processo onde, muitas vezes, se podem reconhecer transições para um novo estágio, mas sem qualquer começo absoluto. Colchete que abre. As referências a um começo absoluto podem parecer fornecer uma base segura para a necessidade humana de orientação. Elias, 1994, p. 23. Sabendo disso, que não é possível encontrar um primórdio absoluto para o surgimento do lazer, afinal é inaceitável imaginar a existência de um período histórico no qual, de um instante para o outro, o fenômeno tenha simplesmente aparecido como algo completamente novo, sem qualquer antecedência histórica. Sendo o lazer um fenômeno social que faz parte de uma longa e intensa cadeia de processos sociais, a busca por suas raízes históricas deve estar voltada não para a descoberta de um marco decisivo, mas para a compreensão de como esse processo cego foi se constituindo no decorrer da história da humanidade, de como e por que algumas de suas características permaneceram ao longo dos tempos enquanto outras desapareceram, de como foi se transformando e se adaptando face às modificações sociais ao mesmo tempo em que, de maneira inversa, provocava ou facilitava essas modificações. Bibliografia. http://www. Academia. Edu 1.856.852 por ampere teoria configuracionista EO surgimento do lazer. http://www. Redesedes. UFPR. BR, artigos 8. PDF. http://pt. Scribd. Com, doc, 21.234.349, ficha PPT 005 Configuracionismo.